Olá, boa tarde. Aqui é Leonardo Neto, sou editor do Publish News, e a gente está começando aqui a 16ª edição, ou 16º episódio do Collab Publish News. Essa série de lives que a gente tem feito desde o início da pandemia, trazendo soluções que podem minimizar, de alguma forma, os efeitos da pandemia no setor editorial e livreiro brasileiro. Hoje eu tenho aqui comigo a Luciana Rocha, que é Retail Manager da Disney, e a Cláudia Machado, responsável pela comunicação da Catavento Distribuidora. A gente vai falar sobre uma solução, de uma parceria, na verdade, entre essas duas empresas, que vai oferecer a livreiros uma oportunidade de uma renda extra aí nesse momento de pandemia. Então, eu queria começar essa nossa conversa perguntando para vocês, fazendo uma pergunta bem pessoal mesmo, porque eu quero saber como é que vocês estão lidando com esse isolamento, como é que está a rotina de vocês, se vocês eu estou vendo, estou imaginando que vocês estão trabalhando de casa, como é que está em casa, como é que tá o trabalho nesse momento tão ímpar para a gente, né? Quer começar, Luciana? Quero sim. Bom, é bem desafiador, né? Eu até costumo brincar que é uma jornada, né, tripla, né? Porque tem todo o trabalho, né, o dia a dia, a rotina. Eu tenho um filho pequeno, né, de 4 anos, então tem as atividades da escola também. Então é aquele caos, né? Tem hora que a gente consegue, né, aos poucos encaixar um pouco as agendas, mas é um dia de cada vez, né? Eu costumo falar que, né, não tem muito o que fazer, a gente não tem uma perspectiva de retorno, né, próxima, então é um dia por vez, né? E você, Cláudia? Olha, tá sendo bem puxado, assim. Foi engraçado que quando todo mundo fechou, a gente começou a trabalhar muito mais, porque a Catavento se voltou totalmente para ajudar esse pequeno livreiro, então a gente começou a ferver, assim, de ideias, de iniciativas, de buscar outras soluções para ajudar essas pequenas livrarias, então a gente está trabalhando muito mesmo, assim, mais do que antes até. Mas está sendo muito legal, foi uma evolução, acho que nesse mês a gente aprendeu muita coisa, a gente desenvolveu muita coisa diferente e o resultado está vindo, né? Porque você vê que a Disney propor para a gente esse projeto é porque a gente está mostrando para o mercado que a gente consegue trazer novas ideias, que a gente consegue embarcar novos projetos. Em casa está sendo um pouco complicado, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem uma gata no meu colo, ela não me deixa em paz hoje. Fica tentando subir no meu computador toda hora, mas fora isso é muito bom. É bem mais confortável, né? A gente trabalha mais, mas é mais confortável. Eu vou para o escritório às vezes para resolver algumas coisas, pegar algumas cortesias que chegam e enviar para os clientes, mas no mais estou ficando em casa mesmo. Legal. Como é que você quer começar apresentando o Play Educa edição Disney, Luciana? Pode ser por aí? Claro, Vamos claro. para a apresentação, então? Vamos sim. Eu vou me esconder aqui, deixar só a Luciana e a apresentação, tá bom? Ótimo, Léo. Vou até pedir a sua ajuda aí para ir passando, né, os slides. Já estou conseguindo ver, acredito que as pessoas também já estejam, tá? Contando então um pouquinho, né, dessa parceria, o Play Educa, né, é um projeto, né, em parceria com a Escola 24 Horas, é o primeiro aplicativo da Disney, né, na América Latina, que vem com o intuito de dar suporte, né, para todas as famílias no ensino de crianças de 3 a 6 anos, tá? A gente entende que é uma faixa etária, né, que é muito importante aí para o aprendizado. Nós escolhemos, né, trabalhar com a Escola 24 Horas porque eles possuem muita expertise, né, dentro do ensino, né, brasileiro, e todas as atividades que estão dentro aí dessa plataforma, elas dão esse suporte para as crianças, todas elas são linkadas, né, com as diretrizes que o MEC, né, solicita dentro do ensino aqui para o Brasil. Então, geralmente, essa criança vai ter acesso a números, formas, né, a parte de matemática, natureza, ou seja, todo o conhecimento que ela deve aprender aí dentro dessa faixa etária. Pode passar, Léo.
Bom, e qual que é o diferencial, né, dessa ferramenta? A gente resolveu juntar toda essa parte que é muito importante do conhecimento e do ensino com a brincadeira através dos personagens da Disney. Dessa forma, a gente consegue passar todo esse conteúdo de uma forma mais leve, mais fácil, ou seja, a criança começa a brincar e de repente ela se vê também aprendendo. Pode passar, Léo. Bom, falando um pouquinho, né, dos pilares, como eu mencionei para vocês, a gente procurou, né, trabalhar todas as áreas do conhecimento aí dentro desse aplicativo, tá? Nós trouxemos as principais franquias da Disney, aquelas que as crianças têm mais afinidade, de acordo aí com as idades. Então, tem princesas, Mickey, personagens Pixar, né, e através dessas brincadeiras durante toda a jornada dessa criança, né, ela vai aprendendo esse conteúdo, né, conforme ela vai pontuando, né, ela vai evoluindo, os pais eles têm acesso, né, a um relatório para entender um pouco como que está, né, sendo feito, ou seja, os pais também vão ter total segurança de receber esse relatório aí via aplicativo. Pode passar, Léo. Bom, aqui tem um vídeo super simples e rápido que vai contar um pouquinho como que funciona na prática, tá? Então tem uma espécie de embaixador, que é o Flix, esse bonequinho azul, e ele vai estar a todo momento conversando com a criança, né? Então vamos brincar, vamos achar os erros, vamos brincar de matemática, ou seja, ele dá esse suporte para que essa criança consiga navegar, né, durante aí todo o período que ela está brincando dentro desse aplicativo, tá? Então é muito interativo, muito divertido. Pode passar, Léo. Bom, e como que a gente, né, resolveu entrar com essa parceria, tá? A Disney, ela está super preocupada com esse período, né, que nós estamos em quarentena. Muitas famílias, né, têm procurado trazer interação, seja através de leitura, seja através de brincadeiras. Então pensamos, vamos, né, fechar uma espécie de parceria, né, com o varejo, né, com os livreiros, para a gente tentar levar, né, um pouco dessa magia, né, através dessa iniciativa. Só que, de alguma forma, a gente procurou pensar numa maneira de também remunerar, né, esse livreiro e criar, né, uma mecânica que também fosse benéfica para esse consumidor. Então, como que vai funcionar? A partir do momento que vocês aderirem à campanha, vocês vão receber uma arte, né, específica com os dados aí, como o nome do livreiro, link de acesso. Vocês vão publicar essa arte nas redes sociais ou em algum site. A partir do momento que o consumidor for impactado, ele vai ser direcionado, né, aí para um link, né, e aí, claro, ele vai fazer o cadastro dele, né, colocar as informações, né, e vai passar, né, a ter acesso a esse aplicativo que ele vai baixar pela Play Store, enfim, ou pela lojinha do iPhone. Depois disso, né, depois de um período aí de gratuidade, né, que a gente vai disponibilizar, que vai até o dia 30 de julho, o livreiro, né, que levou esse consumidor para ter acesso ao aplicativo, ele começa aí a receber, né, uma comissão que a gente, né, colocou que será de 20%. Então, é uma maneira em que todos ganham. O consumidor, que ele vai ter um mês aí de período de gratuidade, e o livreiro, que a cada consumidor que ele levar para o Play Educa, ele vai ter 20% aí de comissão, né, durante o período que esse consumidor utilizar o aplicativo. Poxa, Luciana, mas se ele ficar um mês, um ano, é durante o período que ele utilizar, tá? Então, eu acho que uma das vantagens é justamente isso, né? Não é apenas que o consumidor compre, né, adquira. Você vai ter essa comissão aí por período vitalício, tá? Enquanto ele mantiver a assinatura. Pode passar, Léo. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho de algumas artes, né, que a Escola 24 Horas está criando, né, para justamente engajar esses consumidores em redes sociais. Essas artes, elas terão o logo de vocês, tá? Então, depois que vocês resolverem aderir,
a Cláudia vai poder dar esse suporte, né, para fazer essa ponte com a Escola 24 Horas, para que vocês recebam esse material. Então, acho que é muito interessante, porque é algo que vai ficar customizado, né, com a cara de vocês. Pode passar, Léo, por favor. E aqui um pouquinho, né, de algumas ideias que a gente trouxe de posts, né? Então, como que a gente pode utilizar esse material tão rico nas redes sociais, tá? Então, no Facebook, no Instagram, eu acho que o maior número de posts possíveis aí que vocês forem fazendo, né, a probabilidade do consumidor aderir, ela vai ser bem maior, tá? Pode passar, Léo, por favor. Bom, então falando um pouquinho, né, de como vai ser, né, esse processo, tá? Então a Play Educa, ela vai disponibilizar um link para cada, né, afiliado, para cada livreiro. Esse link, ele vai ser utilizado, né, para que a Play Educa consiga identificar de onde esse consumidor está vindo, tá? E com isso ela consegue gerar os relatórios para pagar as comissões, tá? Como eu mencionei, é 20% de comissão. O valor da assinatura do Play Edu é R$19,90, tá? Para esse consumidor que adquirir nesse período aí até dia 30 de julho, ele vai ter um desconto de 50%, então a assinatura para ele vai sair R$9,90, então é mais um atrativo, né, para que ele não só adquira, mas permaneça, né, utilizando a plataforma, tá? E a Play Edu, que ela vai enviar relatórios mensais, tá? Para contar um pouco como que foi a performance, quem trouxe mais audiência para o Play Educa, e dessa forma também conseguir prestar conta aí para vocês de como vai ser esse valor final aí depois de um mês, né, de fechamento, tá? O pagamento geralmente é feito via transferência bancária, tá? Caso vocês optem por uma outra forma, a Play Educa está super aberta aí para negociar. Claro que tanto eu quanto a Cláudia da Catavento, a gente não entra muito nesse detalhe, porque é extremamente, né, comercial, mas a Play Educa, ela está com esse canal aberto aí com vocês para esclarecer dúvidas, né, e ajudá-los em todo esse processo, tá? Então, vai ser criado aí esse contato direto, tá? Aqui a gente trouxe resumidamente, né, o que é essa oportunidade. Eu acho que não existe um momento mais apropriado para se trabalhar um aplicativo de cunho educacional, né, ainda mais no momento em que a gente está, né, enclausurado, né, as crianças precisam, né, de um entretenimento, então acho que é um momento ideal para a gente, né, se apropriar disso e criar esses movimentos, e estamos aí à disposição de vocês, né, para esclarecer dúvidas, tá? Existe um material da Play Educa que é super mais rico, né, do que esse que eu trouxe aqui, que tem mais detalhes das funcionalidades, mais detalhes desses mundos que a criança vai explorar, mas como, né, o fórum o tempo é um pouco reduzido, a gente vai abrir também para perguntas. Se vocês precisarem de qualquer outro material, a gente pode enviar com toda certeza, tá bom? Léo, eu acho que agora a gente pode, né, já abrir para esclarecer as dúvidas. Podem perguntar à vontade, eu estou à disposição de vocês. Muito bem, estamos aqui de volta, Cláudia e eu. Voltamos. E Cláudia, você cuida exatamente da comunicação da Catavento, né? A gente está divulgando isso aqui, mas você já está fazendo alguma ação para buscar livreiros para entrar nessa parceria com a Educa, com o aplicativo da Disney? Sim, sim, toda a base de livreiros que já tinham se afiliado à Bom de Livros, com aquele projeto inicial que a gente fez. Você me ouve, Léo? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Então a gente pegou toda essa base e já adiantou um pouco o processo, pediu para a Disney já fazer os links para eles, fazer as artes, e para essa base tem 46 livreiros lá, e a gente já mandou para todos eles esse link e a arte para eles compartilharem. Então eles já estão no projeto, já vão começar a ganhar as comissões de acordo com os clientes que eles conseguirem. E é claro, tem um formulário para inscrição, todos os livreiros que quiserem se inscrever e participar, podem fazer isso pelo link. Eu vou colocar aqui no chat o link, não sei se eu consigo, mas qualquer coisa eu coloco lá no comentário. Enfim, pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha isso para a Disney, tá? E eu acho que é importante ressaltar que isso é algo que é inovador, né?
A loja está muito acostumada a vender livros, sabe fazer isso muito bem, mas no momento ele pede que a gente busque outras formas de faturar, que a gente busque formas alternativas de conseguir alcançar o cliente e encantar o cliente. E esse aplicativo, como ele está voltado para a educação e infantil, no momento em que está todo mundo em casa precisando distrair as crianças, isso é incrível. Acho que vai ser muito interessante para as livrarias e, assim, não tem nada a perder, que você pode só ganhar. Então, acho que vale super a pena, por isso que a gente topou e tá aí com a Disney. E, Luciana, na apresentação você trouxe ali alguns exemplos de aplicação, de redes sociais, e trouxe alguns varejistas de outros segmentos, né? Eu vi ali a Renner, me marcou bastante a Renner, mas tinha outros mercados ali também. Isso já está em operação nesses outros mercados? E como é que se sim, qual é a receptividade disso? Então, já começamos, né, uma campanha que a Disney lançou no mercado inteiro, né, então temos sim grandes varejistas, né, a Renner, como você citou, temos algumas negociações, né, em andamento, muitos brinquedeiros, né, têm aderido também, e a aceitação, ela está bem relevante, né, ontem a gente recebeu um relatório, né, com as adesões, e já supera aí 90% de crescimento quando comparado com um mês, né, sem ação. Então, a gente percebe que o consumidor realmente ele está bem engajado, e eu acho que a mecânica ela foi muito bem pensada, né? Porque o consumidor ele tem a gratuidade, né? Logo depois de 30 dias ele tem um desconto de 50%, né? Então, ao invés de R$19,90, ele vai pagar R$9,90, e também o varejista, o livreiro, ganha, né, a comissão aí de 20%. Então, eu acho que é uma mecânica bem assertiva, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, todos ganham, né? E esse 20% é em cima do que for pago, né? Ou seja, no primeiro mês não tem pagamento da comissão, e depois em cima de R$9,90 e depois em cima de R$19,90. Confere? Exatamente, isso mesmo. O pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, o chat está aberto, a gente está lendo aqui. Eu já vi que tem uma pergunta do meu xará, o Leonardo Borba. Ele pergunta qual é a faixa etária do aplicativo, a indicação etária do aplicativo. Isso, é de 3 a 6 anos, tá? É para a idade pré-escolar. Tá. A Cláudia deu uma comidinha, mas acredito que daqui a pouco ela volta. E o Léo pergunta novamente que se existe alguma linha pedagógica específica. Geralmente, todas as atividades que estão na plataforma, elas seguem as diretrizes do MEC, tá? Então, o Ministério da Educação, ele dita, né, quais são as habilidades que uma criança nessa idade, ela deve desenvolver. Então, o aplicativo, ele obedece, né, à risca essas regras, né, justamente para dar esse suporte. Eu até vou dar um exemplo pessoal, né, eu tenho um filho de 4 anos, ele já, né, frequenta a escola, agora, né, com essa onda de Covid, a gente tem feito as aulas online, e é muito interessante que muito do conteúdo que a escola traz, depois, quando eu vejo ele brincando no aplicativo, coincide, né? Então, realmente, né, eles seguem aí essas diretrizes que eu acho que é muito importante, né? Tanto a mãe quanto o pai, ela tem essa preocupação, e quanto a isso, né, vocês podem ficar tranquilos que existe sim uma diretriz e é baseada do MEC, tá? Eu queria... Cláudia, você não está aparecendo, mas você está nos ouvindo? O áudio apareceu, o áudio saiu aí. Eu estou ouvindo vocês, estou ouvindo bem. Vocês me ouvem? A gente ouve, a gente só não te vê. Tá. Bom, só para reforçar que a gente tem um login de teste, se o livreiro ele quiser experimentar, entender como é que funciona, para conseguir explicar melhor para o cliente dele, a gente tem esses perfis de teste, tá? Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente. O Antônio Vendrame Filho, ele pergunta se existe a possibilidade de fechar parcerias com escolas para vender a assinatura para instituições. Sim, inclusive, dentro do plano, né, da Escola 24 Horas, eles prevêem, né, fazer esse tipo de abordagem, tá?
Inclusive, Antônio, você pode ficar à vontade até para acioná-los, né? Se você tiver alguma oportunidade, conhecer alguma instituição que se interessa, talvez fazer essa ponte, né? Onde, né, você pode fechar essa negociação com o próprio Play Educa, tá? Porque ele é um licenciado da Disney, mas ele está super aberto para qualquer negociação, tá? A gente não tem nenhum tipo de restrição. E então a gente pode colocar, inclusive, vocês para se falarem, tá? Se for o caso. E vocês estão apostando agora nos livreiros, tem alguma razão? Qual é o objetivo por trás disso? Que potencial vocês veem nos livreiros para oferecer esse produto aos seus clientes? Então, eu até quero trazer um dado super importante. Nós fizemos uma ação, né, antes dessa que nós estamos, né, arquitetando aqui, com a editora Culturama, né? Então, nós fizemos uma ação focada em redes sociais e disponibilizávamos e-books, né, para que as famílias pudessem baixar e contar histórias para as crianças, né, durante esse período aí de quarentena. E a adesão, ela foi incrível, né? Nós tivemos um crescimento muito, né, impactante, relevante, e achamos que seria um excelente caminho, né? Então, se essa ação com livros deu tão certo, por que não continuar investindo no educacional, no lúdico e levar, né, para mais esse canal tão relevante? A Cláudia continua não aparecendo aqui para a gente, mas tem uma pergunta que eu acho que ela vai poder responder. A Tatiana pergunta, a Tatiana está sempre aqui conosco. Obrigado, Tatiana. Ela pergunta como é que ela faz para conseguir esse login de teste. Você é escrevendo para você? É por e-mail? Como é que ela faz? Eu coloquei até aqui no chat para ela, é só preencher esse formulário, que a gente fez um formulário online, que o livreiro se inscreve e a gente já pede para a Disney fazer o link, fazer a arte e conversa com a livraria para mostrar para ela como é que funciona e enviar o login de teste. O papel da Catavento, então, vai ser um intermediário aí, entre a plataforma e os livreiros, né? Exatamente. Exatamente. Ah. Cláudia, você quer sair e entrar novamente? Que daí eu te puxo de volta, ver se você volta com imagem. Tá bom, já volto. Luciana, enquanto ela não volta, me conta mais dessa sua experiência enquanto mãe e mãe de usuário, né? Que tipo de brincadeira que tem ali no aplicativo que mais chama a atenção do teu filho? Olha, ele gosta muito das que envolve alfabeto, né? Porque ele está aprendendo também na escola, de sombras, né? De encontrar a sombra do personagem, eu acho que é uma das favoritas, mas eu acho que é bem interessante porque traz bastante, né, conhecimento, né? São várias áreas que ele pode navegar. Então tem uma era do gelo, né? Então tem dias que ele fica mais naquela era, tem a era do fogo. Então é bem lúdico, bem interessante. E aí, claro, tem momentos que ele prefere escolher por atividade, mas tem momentos que ele prefere escolher por personagem. Então, tem dias que é só Rei Leão. Então, ele começa a procurar tudo do Rei Leão e vai fazendo. Então, é bem interessante, né? E é um momento, assim, que eu fico tranquila, né, como mãe, porque, né, entre uma reunião e outra, eu falo, filho, fica um pouquinho aqui no Play Educa, que a mamãe tem um call, né? E ele até já entende, já vai para o quarto dele, começa a brincar, e eu fico tranquila, né? Porque ele não está no YouTube, não está num ambiente que é muito aberto, né? Então, eu acho que qualquer mãe e pai tem essa preocupação também. Sendo um produto, né, Disney, você fica tranquilo, não? Pode ficar o tempo que for, porque, né, não vai ter nada que não é apropriado, né? O pessoal da Nóbia do Tatuapé, eles fazem uma pergunta que eu acho que você já falou, mas de repente vamos responder novamente, já que a pergunta apareceu de novo, se é possível a livraria vender através de uma escola, e como poderia ser esse canal de venda? Uhum. Léo, um dos pontos até que eu mencionei, né, a gente não adentra tanto nos detalhes, né, mais comerciais, tá? Mas nós estamos abrindo, né, esse ponto de contato para que eles possam falar diretamente com o Play Educa, tá? O que eu sei é que o CEO da Play Educa, ele é super engajado, ele está super aberto para inovar, para trabalhar novos canais, escolas é uma prioridade, então eu acho que faz sentido e vale, né, iniciar essa conversa, tá? Então a Cláudia vai ser esse ponto de contato, mas eles podem se falar para pensar em outras iniciativas, tá? Além dessas que a gente comentou agora. Sim, com certeza. Se eles quiserem fazer uma campanha mais ampla, com mais alcance, a gente pode conversar Também. e dar esse suporte, sim.
E já tem alguma livraria que já esteja vendendo, Cláudia? A gente, toda a base da Bom de Livros, que são os 46 livreiros, já tem link. Alguns já ativaram a campanha, acho que 2 ativaram a campanha. Aí tem algumas, é que surgem muitas dúvidas, né? Até por isso que a gente queria fazer essa live, conversar com o pessoal mais diretamente, para explicar o projeto. E agora acho que com certeza vai ter muito mais gente ativando a campanha. E que tipo de dúvidas surgem? Normalmente em relação a pagamento, como que vai ser o pagamento, qual que é o período, e aí acho que a Lu vai conseguir explicar até melhor, né, Lu, que é transferência bancária. Isso. Eu até já trouxe, né, Léo e Cláudia, algumas respostas, né, porque a gente sabe que as que mais desperta a curiosidade é justamente, né, relacionada a isso, tá? Então, o pagamento, né, como eu mencionei, é por transferência. Se porventura, né, o livreiro não quiser fazer dessa forma, ele tem um outro meio, né, de receber, também é super negociável, tá? Então dá para a gente abrir alguma exceção se for o caso, mas eu acho que é um meio mais fácil, né? Que funciona, acho que melhor, né? Na minha opinião. E os períodos de acerto são mensais, quinzenais? São mensais, né? Então, ao final de 30 dias, eles vão gerar o relatório e depois fazer o repasse, né, do valor da comissão. O livreiro ele recebe por e-mail o relatório de todas as ativações, os links acessados. Isso é a própria Escola 24 Horas, a Play Educa, que envia esse relatório e já a prestação de contas. Legal. E a gente não tem assim um resultado ainda desses dois que já ativaram a campanha, né? Porque é muito recente. Sim, foi essa semana. A gente ainda não tem o resultado, mas em breve eu compartilho contigo e a gente já mostra os resultados. Ah, legal, vou querer saber sim, porque eu acho que é uma oportunidade, né? Porque, enfim, todo mundo está precisando achar novas formas de levar din-din para casa, né? Ah, exatamente, Léo. Não, e eu acho que é até um produto que te dá um suporte para vender os livros também, né? Então você vende o aplicativo e aí, como é que tá o seu filho? Ele tá gostando? Tem esse produto aqui que é parecido, tem essa linha Disney. Então, assim, uma coisa leva a outra. Sim. E junto com essas artes que vocês estão fazendo para os livreiros, vocês dão sugestão de texto para acompanhar esses posts ou o livreiro fica livre para poder elaborar seu próprio texto? Não, Pode desculpa, falar, pode falar. Cláudia. Léo, geralmente ela vem pronta já para ser postada, tá? Porque o que acontece, como a Play Educa já trabalha nesse meio educacional, né? Eles possuem outras plataformas, outros cursos, eles já têm muita expertise, né? Então já sabem a maneira como trabalhar, o texto que é adequado, sem contar que essas artes, elas precisam ser aprovadas, né, pela Disney. Então acho que o meio mais fácil é já mandar praticamente pronta. Claro que se o livreiro quiser fazer algum tipo de alteração, ele pode sim fazer a sugestão, a Play Educa vai validar, mas eu acho que eles conseguem já entregar essa solução completa, né? Eu acho que essa é a vantagem também, você não vai ter nenhum tipo de preocupação. É receber a arte e o link e já fazer a postagem. Exatamente. Acho que esse é um detalhe importante até que a Lu levantou, que a gente está lidando com a Disney, né? E a Disney tem um cuidado que é fundamental com a marca, é muito importante. Então, a gente já manda tudo pronto, já a sugestão de legenda é super simples, é só postar, compartilhar e isso é importante, não pode fazer alteração na arte para a gente evitar ter problema com a marca, né? Claro. E o Léo, meu xará aqui, faz mais uma pergunta. Ele, quando o assinante, né, fecha um plano semestral ou anual, a comissão é sobre esse todo ou é mensal? Ela é mensal, Léo, porque a gente não consegue garantir que a gente não consegue saber, né, o período que ele vai ficar utilizando a plataforma, né? Então, o livreiro vai receber enquanto esse cliente mantiver a assinatura. Então, pode ser por 6 meses, pode ser por 1 ano ou mais, né? Vamos fazer uma analogia simples aí, é um Netflix para criança, vai. É um Netflix de atividade para criança. A pessoa assina mensalmente, ela pagou, ela tem a direito a acesso ao aplicativo, a criança vai degustar à vontade, acabou esse mês de pagamento, entra outro. Se a pessoa mantiver a assinatura, enquanto o consumidor mantiver a assinatura, a livraria está ganhando mensalmente também. E como é que é esse cadastro para participar
dessa campanha? É preciso ser livreiro, ter um CNPJ ativo e tem mais alguma coisa na hora de fazer esse cadastro? Não, Léo, a condição é que ele seja, né, um livreiro parceiro aí, né, da Catavento, né, enfim, do mercado, e como, né, provavelmente ele já tem, né, CNPJ, enfim, isso seria o essencial aí para a gente seguir com a parceria, tá? É um cadastro simples que é feito. O formulário é super simples, é CNPJ, razão social, os contatos da livraria e só. E assim, mesmo que não seja parceiro da Catavento, pode se inscrever, que aí você vai passar a ser parceiro com certeza. Muito bem, eu acho que vocês acham que sobrou algum assunto que a gente não abordou? Olha, eu acredito que não, Léo. Eu acho que vale só ressaltar, né, até para encerrar esse fórum, né, que a Play Educa, ela pretende expandir, né, a cobertura aí de faixa etária, tá? Então, a intenção da Disney é que esse aplicativo comece, né, com essa primeira fase de 3 a 6 anos, mas até 18 anos, né, a gente vai criar outros momentos para lançar novas fases, tá? Então, a Disney está trabalhando com a Play Educa já para criar a próxima. Claro que, assim, a cada faixa etária, né, a gente aumenta o nível de dificuldade, né, a gente precisa colocar mais interação. Em algumas fases, é praticamente um game, né, que você vai ter que criar para poder manter aquela audiência ali conectada. Então, só para vocês saberem que é uma parceria aí que é de muitos anos, tá? Então, a nossa expectativa como companhia é bastante grande aí nesse projeto, e eu acho que, né, é interessante vocês pegarem carona com a gente, né, desde o início, né? O projeto começou bem embrionário, ele vem ganhando corpo, e eu acho que vai crescer muito aí nos próximos meses e anos. E eu digo dessas atividades, né? Eu falei programação, mas não é um catálogo, talvez. Você tem ideia da dimensão desse catálogo? Quantas horas de atividade a criança tem ali? Para saber em quanto tempo ela vai gabaritar isso, vai fazer todas as atividades, para saber enfim, e também saber se tem atualizações desse conteúdo, né? Sim. O que eles fizeram, Léo, primeiramente, né, eles construíram grande parte das atividades, em torno de 100, né, lançaram, né, já tem alguns meses, só que de tempos em tempos eles vêm fazendo atualizações. Por quê? O conteúdo da Disney ele é muito rico, né, muda constantemente, a gente também tem as nossas campanhas internas, né, há muitos lançamentos aí no decorrer dos meses e anos, então a gente precisa sempre tornar esse material, né, atualizado, né? Então essas atividades elas vão sendo sim mudadas aí com frequência. Hoje a gente está na faixa, né, de quase 300 atividades, mas claro, quando a gente aumentar essa faixa etária, com toda certeza vai ser 2 ou 3 vezes mais que isso a cada fase, tá? Aumenta muito, amplia muito. Maravilha. Então, eu queria agradecer muito você, Luciana, por ter dedicado seu tempo aqui conosco, Cláudia também, por ter aceito o convite que a gente fez. Eu queria agradecer muito também quem ficou conosco até o final, lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível aqui tanto no Facebook, quanto nos canais de áudio do Publish News, e também no YouTube. Então, a gente sobe todo esse material nesses outros canais também, para que muita gente consiga acompanhar e ver isso aí depois, offline que eu estou falando, sem ser ao vivo, né? Então, super obrigado, Luciano, super obrigado, Cláudia, Eu que e agradeço. até a próxima. Até, boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.